Estamos aqui no Centro Histórico de Cuiabá, mais precisamente na Igreja Nossa Senhora do Rosário, e também conhecida como a Igreja do São Benedito. Aqui é o Centro Histórico e na onde nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Eu quero aqui agradecer você pelos 672 inscritos já no nosso canal. Pedir que no final, se você gostou, dê um like. Se não gostou também, dê um like, não gostei, não tem problema. Comente, participe com a gente, compartilhe esse vídeo para que possa se tornar o conteúdo desse vídeo mais relevante, ok? Então, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão da Paixão de Cristo, da Semana Santa. Vamos então à nossa reflexão. Nesta semana, os olhos da humanidade estão voltados para a cruz. Sim, para a cruz. A cruz que já foi sinônimo de maldição e de condenação. A cruz hoje, ela é sinônimo de paz e de salvação. Atores, atrizes já estão com suas falas prontas. O protagonista dessa história já está vestido a caráter. As suas mãos já têm marcas de cravo. A coroa de espinho já está confeccionada. A cruz já está à estreita te esperando. E logo entrarão em cena na sua via dolorosa. De um lado e de outro, os figurantes já estão se apertando, estão se acumulando, fazendo o seu papel, para então vivenciar a crucificação e morte do homem mais extraordinário que já pisou nessa terra. Sim, hoje nós vamos falar da paixão de Jesus Cristo. Há 33 anos depois de Cristo, Jerusalém se apertava, com a chegada de vários judeus vindo de várias as partes, para comemorar a Semana da Páscoa. Sim, famílias inteiras traziam cordeiros para serem crucificados, imolados, o seu sangue ser aspergido para a justificação da culpa e da sua transgressão. Aquilo que tinha acontecido naquele ano, então seria justificado por o sangue de um animal perfeito, sem mácula, imaculado, porém inocente, para justificar a culpa da humanidade. Jesus ele participou desta Páscoa. Essa Páscoa era servido 4 cálices. O primeiro cálice era o cálice da escravidão, que lembrava a escravidão do povo hebreu no tempo no Egito. E o segundo cálice é o cálice da libertação, que lembrava quando eles foram libertos do Egito por Deus, usando ali Moisés para tirar da escravidão do Egito. O terceiro cálice era o cálice da promessa. Aquelas promessas que haviam acontecido e que haveriam de acontecer. E o quarto e último cálice era o cálice do sofrimento. Sim, o sofrimento, o cálice que continha a ira e a fúria de Deus. Sim, causada pela transgressão e pela maldade do ser humano. Jesus, ele participou dessa Páscoa. E com seus discípulos, ele deve ter tomado esses 4 cálices. Porém, o último cálice, ele deixaria de ser simbólico para Jesus, porque então passaria a ser um cálice real, porque ele estava prestes a tomá-lo no dia seguinte. Jesus também não sacrificou o cordeiro, não, porque para aquela Páscoa ele seria o cordeiro verdadeiro, ele seria o próprio cordeiro a ser imolado naquela sexta-feira que se aproximava. Sim, um sacrifício perfeito para justificar e salvar da condenação do pecado a sua própria espécie. Como cordeiro mudo, puro, imaculado, ele estava caminhando para o matador. Se voltarmos naquela época, 3 anos atrás, nós vamos chegar no ano 30 depois de Cristo. Sim, e nós podemos então imaginar uma cena bem familiar. Imagino que naquele dia, o filho de um carpinteiro que aprendera a profissão com seu pai, que já havia morrido, ele chega em casa mais cedo. Tira a sua cinta da cintura, atrelados ali algumas ferramentas usadas para exercer a profissão de carpintaria, coloca sobre uma mesa baixa. A sua mãe então vem ao seu encontro e olha para ele como se indagasse alguma coisa, tipo, por que voltaste tão cedo? Ele olha para a mãe
e diz: João Batista já está batizando no Rio Jordão. Então a mãe dele entendeu bem o que haveria de acontecer a partir daquele momento. Sim, ela então dá meia volta, vai até os seus guardados, retira do baú uma túnica que ela estava confeccionando já há alguns dias, justamente para esta ocasião. Pega a túnica sem emenda e entrega para o seu filho. O seu filho pega a túnica e entende que naquele momento ele estaria saindo de casa para nunca mais regressar. Porque a túnica era costume e o símbolo de que quando o filho saía, ele não voltava mais. Então levava aquela túnica para enfrentar as adversidades da vida, protegendo do frio, calor e etc. Jesus então pega aquela túnica, os dois se abraçam, lágrimas rolam no seu rosto. Sim, ele então diz para ela: mãe, a partir de hoje eu não chamarei mais de mãe, mas eu chamarei de mulher. Ela então olha para ele e diz: sim, meu filho, eu entendo. Conforme tudo é para ser, está acontecendo. Eu também não chamarei mais de filho, não seguirei mais do seu lado, mas estarei à distância. O meu coração estará contigo, porém os meus olhos estarão à distância te acompanhando. Te acompanharei aonde você for, ensinando numa casa, ficarei do lado de fora. No Calvário, na sua via dolorosa, pode ter certeza que os meus olhos estarão em ti. Sim, com certeza. Eu estarei te acompanhando, jamais te abandonarei. Nas últimas horas daquela quinta-feira, depois de Jesus cear com seus discípulos, então um facho de luz ele é projetado entre as oliveiras centenárias, do lado de fora, por tochas acesas, responsável pela iluminação externa dos muros de Jerusalém. E ali ela denunciava um homem com a aparência de um galileu. Estava então com o rosto prostrado em terra. Ele clamava, em uma oração angustiante, ele clamava ao seu próprio Pai. Ele dizia: Pai, o Senhor pode todas as coisas. Sim, passa de mim este cálice. Porém, não faça o que eu quero, mas faça como tu queres. Ao se levantar daquela terceira e última oração, daquele terceiro e último clamor, o facho de luz denuncia também algo inusitado. Os seus olhos já não tinham só lágrimas, mas tinham também sangue. O seu suor não era só suor, mas era também sangue. Sim, no seu ouvido, sangue. Na sua boca, sangue. As suas narinas, sangue. Um fenômeno chamado hematitrose, pela pressão psicológica, pela angústia, pela ansiedade do momento. Então, os vasos, aumentado pela pressão sanguínea, eles se dilataram. Vasos aéreos se dilataram, ele foi acometido de pequenas hemorragias. Sim, ele levanta daquele local, sabendo que o Pai o confirmou para que ele tivesse que tomar o cálice. Quando ele se levanta, chega acompanhado de 3 centuriões, uma junta de 300 soldados, juntamente com o discípulo que havia traído. Jesus é pego. Jesus é entregue para aqueles serviçais que estariam responsáveis para garantir que Jesus tomasse, sem um mínimo de reserva, o cálice que estava para vir sobre a humanidade, o cálice da ira do próprio Deus. Foi levado para a residência do Caifás. Naquele momento os soldados zombam dele. Os soldados então começam a escarnecer de Jesus. Os soldados começam a brincar com a honra e com a moral daquele homem. Pegam então uma capa de escarlate, coloca sobre os seus ombros, tira suas vestes, coloca sobre os seus ombros e começa a adorar. Coloca um caniço de madeira em sua mão, como se fosse um cajado de um rei. Para quem não sabe o que é caniço, é uma vara grande, verdolenga, de bater roupa na beira do Rio Jordão. E começa então a adorar, dizendo: Jesus, Rei dos Judeus, adorando. Achando que não estava bom, pega aquele caniço, bate na sua fronte
abre um pouco, faz um corte, começa então os primeiros sangramentos de Jesus. O cordeiro está sentindo então, o cordeiro começa a ser imolado, o cordeiro começa a ser então sangrado. Alguém tem uma ideia brilhante entre os soldados? Brilhante para o lado do mal? Pegam então, tece uma coroa com um espinho de ponta finíssima e coloca na sua cabeça. Aqueles espinhos crava no seu crânio e ali então atinge pontos de dores e ele é extremamente sacrificado naquela hora. Ele é extremamente humilhado naquele momento. Com dor, zombam dele, gospe no seu rosto para ferir também a sua moral, a sua honra e a sua dignidade. Já estava começando a tomar os primeiros goles daquele cálice terrível que esperaria nas próximas horas. Agora, 6 horas da manhã, um madeiro a ser carregado, uma distância de 8 quilômetros a ser percorridos. Sim, Jesus começa a dar os seus primeiros passos rumo ao Gólgota, rumo ao Monte Caveira, para ser crucificado. No seu ombro estava uma parte da cruz. Essa parte da cruz, ela tinha 2,40 metros de comprimento e pesava aproximadamente 22 a 25 quilos. A outra parte já estava cravada, a parte vertical já estava cravada, esperando Jesus. As duas partes da cruz soma-se quase 100 quilos. Porém, Jesus começa a dar os seus primeiros passos, sim, e ele recebe o seu primeiro açoite, sim. O primeiro açoite é descido sobre o seu lombo. Pedaços de ossos começam a cortar a sua pele. Chumbos, bolas de chumbos começam a maltratar o seu músculo. Nervos são acometidos. Sim, começam então os primeiros passos da sua via dolorosa. 8 quilômetros. Cada chibatada que descia no lombo de Jesus era um sofrimento terrível. A coroa de espinho estava sobre sua cabeça. Sim. 3 horas durou a via dolorosa. E acredita-se que lá para as 2h30, por aí, Jesus então começou a ter espasmos em todo o seu corpo. Cãibra, foi levado à exaustão. A sua vontade já não respondia mais, as suas forças estavam se esvaziando, o equilíbrio já havia se perdido. Sim, o sangue já não estava na sua reserva total, o sangue já havia derramado, já estava um sangue comprometido, porque não oxigenava mais na sua circulação, não tinha sangue suficiente para oxigenar o seu cérebro, para oxigenar os seus órgãos, e isso lhe causava vertigens, lhe causava falta de ar pela pressão dos pulmões, pela contração dos seus pulmões. Então Jesus estava começando a ficar debilitado. O equilíbrio foi cometido do sangue vivo que descia das suas costas, pelas suas pernas, e então ele não conseguia se equilibrar sobre as alparcas e se escorregava, estava tentando se equilibrar, tentando cumprir a sua missão. O sangue derramado nas alparcas alterava a sua estrutura e a sua firmeza, podemos dizer assim. Ele então escorregava, tentando segurar aquele madeiro. Mas de repente, vindo do campo, existia um Simão Cirineu e ele foi então ali mandado pelo centurião para que ajudasse Jesus. Simão Cirineu então chega, ajuda-o a levar aquela parte da cruz até ao Monte Gólgota, o Monte Caveira. Sim, 9 horas da manhã, ele chega no Monte Caveira. Depois daqueles intermináveis 8 quilômetros, daquelas intermináveis 3 horas, depois de ser como um espetáculo para aquelas pessoas transeuntes e pessoas que estavam ali assistindo toda aquela covardia, podemos dizer assim, Jesus chega então no Monte Gólgota. O seu braço ali é esticado
sobre aquele madeiro que ele haveria levado. Cravos então são cravados na sua mão e ele é pregado naquele madeiro. Uns dizem que foi na palma da mão, outros historiadores dizem que foi um pouco perto do pulso e outros também defendem a ideia e a tese de que foi no próprio pulso. Mas o certo é que ele foi realmente crucificado e pregado. Os pés de Jesus, depois dele ser levantado e ser aquele madeiro pregado na outra parte horizontal da cruz, vertical da cruz, então os seus pés foi se ajuntado. Dizem alguns que o pé é pregado um em cima do outro, outros dizem que é um do lado do outro, mas na verdade é que ele foi também pregado. Nas suas nádegas havia um apoio para que o corpo aguentasse e não cedesse, não rasgasse a sua pele. E Jesus então fica nessa posição, crucificado ali, esperando então o seu sangue ser lançado, aspergido realmente como o cordeiro, como o sangue do cordeiro haveria de ser aspergido para a justificação da culpa dos transgressores. Sim, muitas pessoas continuaram zombando dele. Alguns desafiaram, os que estavam com ele na cruz, um desafiou, o outro apoiou. A verdade é que muitos estavam desafiando, dizendo se ele era mesmo rei, se ele tinha mesmo poder que ele descesse daquela cruz. E ali passaram alguns momentos e Jesus, eu posso imaginar o que o olhar de Jesus, ligado com o seu córtex cerebral, despertou na sua memória. Qual foi a lembrança que ele teve ao olhar e vê-lo que estava sozinho? Sozinho naquela cruz, ele olha, não vê nenhum de seus discípulos. Ele estava só, muito de longe, talvez sua mãe João estivesse observando, e ele estava ali, olhando, talvez lembrando os seus pensamentos da matança dos filhos de Raquel de Belém, quando Herodes matou ao fio da espada, tentando matá-lo. Talvez ele teve a lembrança da viagem para o Egito, lembrou das alegrias, lembrou do seu pai José, com algumas brincadeiras no jantar, reunido com a família, lembrou das suas viagens que ele fazia para Jerusalém, juntamente com a sua mãe, lembrou sobre Jerusalém, os seus amigos, os primeiros chamados, os primeiros discípulos, lembrou de suas amizades. De repente ele foi interpelado por algo inusitado. O sol, para não ver a tristeza do Filho de Deus, ele então fecha os olhos. Escuridão total, densas trevas. A sua mãe, ouvindo de longe o seu gemido, conhecia, sabia quem era o seu filho. Tudo quieto, calado. As pessoas começaram então a saírem. As pessoas começaram, uma atrás da outra, a se dispersarem, voltarem para sua casa. Tudo escuro, só mesmo gemido, de dor, de angústia. Às vezes, se contraía um pouquinho e as câimbras insuportáveis faziam com que eles gemessem mais alto. A respiração lenta, com dificuldade, porque os nervos se atrofiavam, os músculos já não tinham mais oxigênio, o sangue já estava na sua última reserva, estava se esvaindo, tudo estava se acabando. De repente, o Galileu, de repente, aquele carpinteiro, ele impulsiona o seu corpo para cima, flexiona, apoia os seus pés junto aos cravos que está travando, que está pregado, levanta o seu corpo, o máximo que ele pode, reúne forças, as últimas forças ele reúne.
pega suas mãos, levanta o corpo, seu ombro então começa a levantar um pouco e fica na mesma posição de suas mãos. Ele bate a sua cabeça para trás, numa placa que está escrito: Jesus, Rei dos Reis. E ele então brada: Eloi, Eloi, lema sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Um centurião que está ali olha e fala assim, ele está chamando por Elias. Outros começam a, cada um tentar adivinhar, mas ninguém sabia o certo, o que ele estava fazendo. Mas ele estava conversando com o próprio Pai. Sim. Naquele brado então ele olha e diz: mulher, eis aí o teu filho, e diz para Maria. E diz: homem, filho, eis aí a tua mãe, e diz para João. Naquele último instante, ele estava preocupado. Ele estava preocupado com a integridade física da sua mãe, para não saberem que era a mãe dele, para ela não sofrer também algum tipo de repreensão. Sim, Jesus então, depois de fazer isto, ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Então ele entrega o fôlego de vida, inclina a cabeça e morre. Maria, por sua vez, da onde ela está, ela olha e ela sente o que Simeão falou para ela no templo, o dia que Jesus foi apresentado: uma espada o traspassará a sua alma. Quando Jesus entrega o Espírito, então algo inusitado acontece. Um grande estrondo acontece naquele lugar. Diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Sim, diz que foram vistos pessoas, corpos de pessoas, de mortos, ressuscitados, correndo e entrando em Jerusalém. Sim, o sol então volta novamente a dar a sua luz. Sim, e em poesia poderia estar dizendo: seja bem-vindo, ó o bom pastor, de volta ao seu aprisco. Seja bem-vindo, ó peregrino da paz, de volta à sua pátria. Seja bem-vindo, ó filho da manjedoura, de volta ao seu lar. Seja bem-vindo, ó soldado, de volta à sua pátria. Sim, tudo está acabado. Tudo está consumado. Bem, nós chegamos até aqui, caminhamos na via dolorosa através da história. E agora hoje eu quero deixar aqui 4 pontos reflexivos para a sua vida, para a nossa vida. O primeiro ponto é uma pergunta. Jesus, ele sabia que ele ia ser crucificado, ia ser morto. E Jesus não queria tomar aquele cálice. Por que então que Jesus subiu de Jericó para Jerusalém, sabendo que ele iria ser crucificado e morto? Segunda reflexão: por que será que Jesus não queria tomar aquele cálice? Terceiro ponto reflexível e a terceira pergunta: Jesus, ele cumpriu essa missão, ele passou por tudo isso como um homem comum, simples, auxiliado pela sua personalidade formada através de seu pai José e da sua mãe Maria? Ele enfrentou tudo isso como um homem comum ou enfrentou como Deus, como divino? Porque nós sabemos que ele era 100% homem e 100% Deus. Quarta e última pergunta: será que Jesus faria tudo de novo? Eu pergunto para Jesus: valeu a pena? O Senhor faria tudo de novo por nós? E para a humanidade eu pergunto: a humanidade desde Cristo até agora, fizeram por merecer? Existe gratidão? Estamos sendo recíprocos a esse sacrifício de Cristo? Fica essas reflexões.
Eu peço que você nos ajude, comente, dê a sua opinião aqui embaixo, participe. A sua opinião é bem-vinda, ok? Vamos unir os nossos pontos de reflexão, vamos unir os nossos pensamentos, o nosso entendimento, para que possamos crescer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, de alguma forma, tenha acrescentado na sua vida para melhorar a sua qualidade de vida, a sua fé e a sua maneira de viver. Ok? Beijo no seu coração, um abraço bem forte daqueles que enforca, mas não mata, e até a próxima. Fui, aqui de Cuiabá, capital do Mato Grosso.